Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Tarobá. Estamos chegando com o nosso programa Jogo Aberto nesta véspera do Dia das Mães. Olha que data emblemática, olha que data importante para todos nós. E é justamente por isso, pegando o Dia das Mães como gancho, você mamãe que está nos assistindo, você vovó, você titia que está nos assistindo e vocês pais também, não é? Papai e vovô, a importância do tema que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa. Tanto que eu convidei hoje a doutora Karina para participar do programa, ela que é a idealizadora do Instituto Maternitar. Doutora Karina, muito boa noite, um prazer em recebê-la aqui. Boa noite, Fernando, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Só para vocês terem uma ideia, gente, a doutora Karina é psicanalista, ela é mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, psicóloga perinatal e educadora parental. E eu vou explicar tudo isso pedindo para ela primeiro contar para a gente o que é o Instituto Maternitar, doutora. Bom, o Instituto Maternitar, ele é uma instituição principalmente de ensino, né, para os profissionais que queiram se apropriar das questões ali em torno da parentalidade, da perinatalidade, que é o ciclo gravídico puerperal, e da maternidade, tendo como pano de fundo, costurando tudo isso, a psicanálise. Perfeito. Além disso, a gente também tem o atendimento para as gestantes, para mães, para puérperas e para as famílias com orientação parental. Perfeito. A sua experiência para chegar no Instituto, para montar essa ideia, como é que foi, Karina? Foi curiosa, né? Eu trabalhei muito tempo no SUS, né? Então atendendo gestantes e bebês de risco, então gestações de risco e bebês com risco psíquico também. Uhum. Então assim, passei por CAPS, infantil e tudo mais, então assim, a minha trajetória sempre foi com bebês e gestantes. Então eu escutava muito a questão das dúvidas na educação dos filhos, então o que a gente tinha que ou não fazer, as questões da próprio puerpério, desse atravessamento que é muito difícil, então para algumas mulheres acaba sendo mais difícil do que a gente espera na literatura. Uhum. Então quando o bebezinho nasce, muitas coisas acontecem ali, tanto para essa mulher, quanto para o pai, quanto para a família, e a chegada de um estranho na vida deles. Então isso impacta muito. Então, escutando e atendendo, trabalhando bastante com essas mães, eu sabia aquilo que eu escutava, né? Eu sabia a importância disso na literatura, mas a questão, sim, a cereja do bolo foi quando eu engravidei. Então, quando eu fui ter a minha filha, e foi um período de pandemia, que eu engravidei na pandemia, então fui ter a minha bebezinha na pandemia também, então assim, toda uma rede de apoio que acabou ficando escassa, uma gestação durante a pandemia que foi diferente, então, e um puerpério bem difícil, então eu tive um puerpério super difícil também. Uhum. Então isso me fez sentir na pele o que eu escutava das outras mães. E o psicanalista, a formação dele passa por isso, passa por sentir na pele aquilo que você estuda. Então, essa passagem, aquilo acendeu uma chama no meu coração, que eu falei assim, eu preciso abrir um lugar em que mais profissionais possam saber disso, em que mais profissionais possam trabalhar com isso e que mais famílias também possam ser acolhidas, pensando em toda essa questão da delicadeza também de educar uma criança, de gestar uma criança e toda essa importância do entorno. Uhum. Porque quando a gente fala, quando que um filho surge, quando que uma criança nasce na vida de uma família? Não é quando tem o positivo da gestação, muito menos quando a criança sai da barriga. Então, eu digo que a primeiríssima infância, ela começa muito tempo atrás, nesse inconsciente dos pais, no inconsciente familiar, nesse desejo ou não por ter uma criança. Perfeito. Então, começa lá atrás. E isso é cultural, né? Isso vem de gerações em cima de gerações. E quando a gente fala em parentalidade positiva, para o nosso público entender o que seria o conceito disso hoje. Então, porque o Instituto, ele vai trabalhar, ele é inédito no Brasil, só ele trabalha com isso hoje. Só ele? Juntando no Brasil? A psicanálise com a parentalidade positiva, sim. Porque assim, são ciências diferentes, diversas, então a psicanálise vai falar de um ângulo, a parentalidade positiva de outro, então ela tem um embasamento na psicologia de Alfred Adler e a psicanálise em Freud. Adler começou com Freud, mas depois ele fez uma teoria própria. Mas existem pontes muito importantes que a gente consegue fazer entre as duas e que as duas se complementam e se ajudam. Então, a gente tem uma forma de trabalhar com os pais na parentalidade positiva que é por vivências.
Então, por exemplo, quando a gente orienta os pais, olha, não pode fazer assim com seu filho, não pode bater, não grita. Então, os pais sabem que não pode gritar, mas eles não conseguem. Então, assim, a gente passa orientações, quando chega ali no ápice do dia, naquele corre-corre, acaba gritando, acaba saindo. Puxa, eu sei que eu não posso, mas eu faço mesmo assim. Sim. Então, o que a gente faz na parentalidade positiva? A gente passa por vivências. Então, esses pais, por exemplo, assumem o lugar de um filho e eu, por exemplo, de uma mãe super autoritária que manda ele calar a boca e tudo mais. Então, ele sente o que o filho dele sentiria. Então, ele fala assim, gente, mas é isso que meu filho sente. Esse é um gancho de abertura psíquica que a psicanálise ela pode se utilizar para trabalhar a transgeracionalidade. Por que ele não consegue não gritar? Porque na história dele há questões psíquicas envolvidas com isso e que ele não é fácil de, então deixa eu aqui ver como é que foi. Não é fácil de trabalhar. Precisa ter essa abertura psíquica que a parentalidade positiva vem ajudar na psicanálise. Doutora, acho que é até interessante a gente fazer aqui uma explicação, porque a criança ali desde a concepção, gestação e depois nos primeiros anos, tudo que chega de informação para ela, ela capta, né? Ela não tem aquele filtro como nós, opa, isso aqui não, opa, está falando comigo de uma forma muito ríspida, ela acha que aquilo é normal. Então ela passa a adotar aquilo. Como é que é esse processo de construção da criança, né? Da carga de informações e emoções que ela recebe? Então a gente pensa hoje, né, que a parentalidade positiva é o grande guarda-chuva, que é uma mudança de paradigma que a gente tem na forma de educar uma criança. Então, como que eu vou pensar em educar de uma forma não violenta? Ela parte do pressuposto de que é uma ideia assim inconcebível de que para eu educar uma criança, eu preciso humilhar essa criança, eu preciso punir essa criança, eu preciso usar de violência com essa criança para que ela aprenda alguma coisa. Então, a gente vai desconstruir essa ideia, que é o que a gente vem vivenciando, né? Todos nós passamos por uma educação mais violenta. Só que, junto com a parentalidade, a gente tem a neurociências, que vem trazer hoje um conhecimento que antigamente os pais não tinham, antigamente a gente não tinha. Então, por exemplo, de que a criança, ela é pura emoção. A parte racional do cérebro dela começa a se desenvolver a partir dos 3 anos e termina aos 25 em média. Então, a gente quer que uma criança de 3 anos tenha uma racionalidade tal qual a de um adulto, que ela entenda que você falou uma vez para ela não subir no sofá e que ela não faça mais. Ela vai fazer, porque ela é pura emoção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as vivências que a gente oferece para essa criança, porque senão, de fato, ela vai achar que é normal alguém gritar com ela, alguém desrespeitar. Já ao contrário, se você educa o teu filho em que ele é respeitado em casa, em que ele não recebe grito, não estou falando de perfeição, uma hora ou outra escapa isso, mas a gente fala de uma parentalidade consciente, de opa, eu sei que eu não devia ter feito, filho, me desculpa, mamãe não devia ter gritado, etc. Então, quando essa criança se sente respeitada, ela consegue filtrar na vida dela o desrespeito. A questão da birra, doutora, que eu acho que é uma coisa que o telespectador já está perguntando lá, peraí. Criança começa a fazer birra, como é que eu identifico isso? Eu trato com mais firmeza, trato com menos firmeza, com mais autoridade? Porque tem gente que fala o seguinte, dá o celular, dá o tablet que ela acalma. Isso é corrigido, doutor? Isso está correto ou não? De maneira alguma. Então, primeiro eu vou falar do tablet, Primeiro vamos falar das telas. Então, as telas, a gente não pode considerar, assim, a criança, ela nasceu na tecnologia. Então, não é igual a gente que fazia o trabalho pesquisando na enciclopédia Barça, à mão, né? Entregando na folha ao maço. Não, hoje a criança já nasce praticamente na era holograma. Exatamente. Então, como que a gente vai retirar essa criança disso? Fala assim, não, isso aí, né, o mundo vai colocar a criança no mundo das cavernas? Também não dá. Também não. Só que a gente tem que ter a noção de que a tela, ela prejudica o desenvolvimento neurológico da criança. Então, esse desenvolvimento que está no seu ápice, porque ela é pequenininha, principalmente nas primeiras idades, até os 2, 3 aninhos, está no seu ápice ali de conexões nervosas. Se você coloca a tela, você prejudica o desenvolvimento da criança.
Em segundo ponto, você vai prejudicar a constituição do psiquismo dela, ou seja, ela se entender como eu no mundo, ela começar a entender que ela deseja coisas na vida, ela conversar com as pessoas. Por quê? Porque a tela não conversa. A tela é um monólogo. Exato. Então ela fica ali intertida na tela, colada ali, e assim, a tela não pergunta como é que foi o dia dela, como é que foi na escola, o que ela quer comer, o que ela quer ser quando crescer. Não pergunta nada disso. Então a gente acaba alienando a criança à tela, e isso é muito prejudicial, porque a criança tem que estar alienada a um outro ser humano para que ela possa se desenvolver. Então qual que é a saída? A saída é a gente equilibrar e colocar o mínimo possível. A gente sabe da rotina, que pai e mãe chegam em casa cansados, aí tem que dar banho, aí tem que colocar para dormir, um monte de coisa. Enquanto eu faço a comida, coloca um pouquinho, 10 minutinhos, não põe um dia inteiro, não põe 1 hora, né? Não deixe tanto tempo. Então a questão é da gente equilibrar o tempo que essa criança fica na tela. Celular jamais. Aí os pais acham que o filho é super inteligente porque rola a tela do YouTube e já clica onde quer. Aí eu deixo uma pergunta: isso é ser inteligente? Ou ser inteligente é ele conseguir entrar no elevador e falar bom dia para quem está ali? Isso. Conversar com alguém, tentar contar o que aconteceu na escola. O que a gente está chamando de inteligência? Uhum. E no momento da birra, a pior coisa que você pode fazer é dar a tela. A tela já é ruim, e é a pior coisa. Agora, o que é birra? Então, a birra, que a gente chama dessa maneira até, eu digo até pejorativa, de uma manifestação emocional da criança. Porque a criança, ela está no mundo, imagine que é um mundo que ela não sabe nada. Ela não sabe o que ela pode, o que ela não pode, o que são as coisas. Ela vai no supermercado, nossa, quanta coisa colorida tem aqui, o que será que é isso tudo? Ela quer explorar, ela quer descobrir o mundo. Mas eu preciso ter limites para isso, né? Que na psicanálise a gente vai falando de ponto de basta, de ponto de estofo, dando um contorno e uma borda. Mas eu vou falar que, olha, ela quer o chocolate, você fala, não, agora na hora de pegar o chocolate, ela se joga no chão. Então imagina, na frente de todo mundo, no supermercado, todo mundo olhando, e vem aquela questão também, a mãe não dá educação, né? Como se educação de filho fosse exclusivo da mãe, né? Então passa por esse ponto aqui, já que a gente está, né, na véspera do Dia das Mães, então assim, não é só da mãe. Então a gente tem que ir desmistificando isso também. Mas qual que é a principal coisa que a gente tem que fazer? Entender que não é birra, que não é maldade, essa criança não é maldosa. A gente tem que desconstruir o que a gente chama de pedagogia nebulosa. Porque assim, que a criança é ruim, ela é maldosa, ela quer manipular. Ela não tem nem neurônio para isso. Manipular o quê? Ela é um boom de emoções. Sim. E aí, o que a gente tem que fazer? Ajoelhar, assim, na frente dela, assim, descer, né? Agachar na frente dela, ficar olho no olho, é isso que eu falo. Porque se você fala com a criança assim, imagina um gigante falando para você. É a mesma perspectiva que a criança tem. Então abaixa, né? Agacha ali perto dela. Muito interessante. Olha nos olhinhos dela, conexão é tudo. Então assim, olha nos olhinhos e vai pondo palavras porque ela está sentindo, porque ela não sabe. Você está triste, está bravo, está frustrado. Eu entendo você, que você queria o chocolate, mamãe disse não. Eu também quero algumas coisas que não dão certo. Eu vou ficar aqui até você se acalmar. Você quer um abraço? O abraço, ele é super regulador para a criança. Então você quer um abraço? Então, vem no colo da mamãe, pode chorar. Então você acolher a criança e não você mostrar para ela que o que ela tem de emoções é horrível. O abraço transmite aquele respeito e aquela oportunidade que a criança vai respirar e falar, opa, estou sendo ouvida. Doutora Karina, eu vou fazer um rápido intervalo e depois, hein, gente? O desafio dos profissionais diante deste novo cenário que nós estamos vendo aqui. Você está preparado para conviver com isso? Você está preparado para trabalhar num ambiente cheio de desafios? A doutora Karina vai explicar para a gente daqui a pouco, depois do intervalo. Eu lembro que o nosso programa está também no Facebook, ao vivo. A nossa live está lá para você compartilhar. Hoje eu estou conversando com a doutora Karina aqui e nós estamos apresentando para vocês o Instituto Maternitá. Gente, quantos assuntos nós já abordamos aqui que tocaram direto, tocaram no ponto.
na ferida. E eu dizia, doutora Karina, da importância dos profissionais, inclusive, parentes de profissionais que estão assistindo, vamos dizer, tratando de um tema importantíssimo lá na Tarobá. Agora, qual é o desafio hoje do profissional de várias áreas? A gente fala em multi-profissionais, né? Psicólogos, enfermeiros, pessoal da área da saúde e da área de educação, para tratar desse assunto. O Instituto Maternidade recebe, acolhe essas pessoas para dar todas essas informações, para dar capacitação para esse pessoal? Sim, a gente dá várias capacitações e cursos, né, para o pessoal da educação, para o pessoal da saúde, para que consiga ter esse panorama, né, do que é a parentalidade positiva e de como que a psicanálise ela contribui com a parentalidade positiva. E a gente tem que pensar que a parentalidade positiva agora ela é lei. Sim. Né? Então, a gente tem a Lei 14.826, que ela foi sancionada esse ano, em março desse ano, e o que diz essa lei? Né? Ela institui a parentalidade positiva e o direito de brincar como política pública. Legal, uma lei maravilhosa, mas que muitos profissionais se perguntam, o que é a parentalidade positiva? Então, a gente está em políticas públicas e agora, sim, a lei está ali e os municípios, eles precisam se mobilizar, é da gente entender o que é essa parentalidade positiva, que como que eu vou usar isso aqui no SUS, aqui na escola, aqui no CMEI, né, aqui no colégio, porque como que eu vou utilizar isso e como que a gente vai atingir as famílias para que não use violência com seus filhos na hora de educar. Então, o profissional precisa saber o que é, precisa ter ferramentas como trabalhar com a parentalidade positiva, que ela não se trata de 5 passos para você educar teu filho. Não é isso, em 5 passinhos para seu filho ser educado. Não, para ele não responder, não é isso. É como que você vai respeitar o teu filho e como que ele vai te respeitar de volta. Então, como você vai dar um lugar de fala, um lugar de escuta, um lugar de existência diferente para o seu filho, que daí ele não precisa fazer sintoma. Sim. Ele sendo escutado, bom, a gente diminui o risco de drogas, de álcool e outras drogas, a gente diminui o risco de criminalidade, né? O que a gente tem ali na adolescência, né? Muitas questões envolvidas. Então, ao a criança se sentir respeitada, a gente está trabalhando no futuro. Então, é uma política pública importantíssima. Só que a lei está aí e os profissionais não sabem o que é e como trabalhar. Porque ela não foi implementada na prática mesmo. Não, então os municípios precisam se mobilizar. Então é isso que o Instituto Maternidade também vem oferecendo para auxiliar os municípios, não só Londrina, né, a implantar essa lei e a capacitar os profissionais para que eles possam saber sobre isso e como fazer. Os órgãos públicos, então, também podem procurar um instituto, também podem consultar, saber como é que funciona tudo. Também Afinal de contas, nós estamos observando aqui que o Instituto já está absolutamente preparado, vive com isso, né, Karina, no dia a dia, a tua experiência, ali no começo. Então, para essa realidade que está chegando, né, até mesmo órgãos públicos podem entrar em contato com o Instituto. Podem entrar em contato com o Instituto para ver o que a gente pode oferecer, o que nós temos para oferecer para eles, né, para auxiliar nessa transição. E lembrando que a gente precisa fazer essa mobilização, né, do que é eu usar essa parentalidade positiva e detalhe, desde a gestação. Desde esse acolhimento, que também tem uma lei que saiu recentemente, que é sobre o acolhimento psicológico das gestantes e das puérperas no SUS. Então, assim, quantos profissionais não conseguem, e não, assim, como que eu vou trabalhar com uma puérpera, como que eu vou trabalhar com uma gestante, uma puérpera que está ali com um bebezinho, a parentalidade positiva vem desde ali também. Sim. Então, como que eu vou escutar e trabalhar com essa família? Então, o foco, se a gente for olhar, é a família no todo. Então, como que eu vou fazer tudo isso? É o convite do Maternidade. Isso é muito importante. Agora, esse debate não está presente, aliás, ele não está nem na ementa das universidades. Pode ter gente dizendo, não, mas agora eu vou fazer um curso superior e vou ter... Não tem isso, porque a lei é super nova, né? Não, e a parentalidade positiva também. Né? Então, não tem na grade e tem o uso que você vai fazer da parentalidade positiva. Né? Como que você vai aplicar? Você vai aplicar, quando você olha pela psicanálise, ela é muito mais profunda, ela abrange muito mais coisa. Você consegue olhar para o psiquismo que está por trás. Se você utiliza só a parentalidade positiva nua e crua, você não tem acesso ao psiquismo. Você faz algumas orientações aos pais, que é o que muitos educadores parentais chegam para nós, usando a parentalidade positiva apenas, e fala, eu oriento esses pais, mas eles não conseguem
seguiu a minha orientação. Por quê? Porque tem coisas mais profundas que isso. Então, por isso que só a parentalidade positiva, ela também limita. Por isso que juntar parentalidade positiva e psicanálise, você consegue trabalhar de uma forma muito mais profunda com essa família. Perfeito. Karina, você vai lançar um livro no final deste mês. E já está fazendo aí um convite, né, para todo mundo acompanhar. Qual é o título do livro e o que ele aborda na sua essência? Então, dia 28 de maio, então vai lá às 19 horas, no auditório da ACIL. Inclusive, né, eu quero ressaltar que o Instituto Maternitário ele fica na Duque de Caxias, né, e a gente tem o núcleo Nossa Duque, que é maravilhoso, ele coloca ali muitos avanços, né, para a nossa cidade, então isso é importante. Mas vou estar lançando o meu livro, que ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Que no mestrado eu fui pesquisar as vivências das mães dos bebês prematuros extremos e muito prematuros enquanto eles estavam internados. Então o título é A Mãe e o Bebê Prematuro, o que a psicanálise tem a dizer. As vivências dessas famílias, e em especial dessas mulheres, enquanto o bebezinho está ali, risco de morte diário, e toda uma interrupção que a gente teve, não só do processo gestacional orgânico, porque um bebê prematuro extremo nasce com 26, 27 semanas. Então, pensando numa gestação que são 40 semanas, então ali quase na metade. Então, a interrupção da gestação orgânica, mas em especial a psíquica. Então, a gente gesta psiquicamente esse bebê. E esse gestar, ele continua após o nascimento da criança, só que esse período gestacional ele é crucial para fazer um berço psíquico, para que essa mãe possa acolher esse bebê. E esse berço não está pronto quando esse bebê prematuro nasce. Então, é um momento de sideração, é um momento de muito trauma, é um momento de muito luto. Então, assim, é um momento muito difícil para que essa mãe e que essa família possam ir se ocupando dessa criança que está ali diariamente com risco de morte, que são crianças graves. E importante, Karina, que a gente tem os ambientes. A nossa casa, nossa família, nós temos as maternidades, né, os hospitais, as maternidades, e ali vai o ciclo, né? Daqui a pouco o filho já está na escola, então, educação infantil, os CMEIs, como você mencionou, os CEIs, né, os Centros de Educação Infantil. Então, quer dizer, vai ter que se desenvolver porque até os 25 anos a criança, o ser humano ainda está se formando. Então você vai ter que ter todo um ciclo, inclusive de preparação, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, que eu acho que, no fundo, né, o resultado prático de tudo isso vai ser uma sociedade mais tolerante, uma sociedade mais educada, mais inteligente até da perspectiva emocional, para conseguir lidar com os dramas e os desafios de todos os dias. Sim, exatamente. Por isso o nosso olhar desde a gestação. Nosso olhar tem que ser desde a gestação. Desde a gestação. Então, assim, o Instituto Maternitário ele acolhe desde a gestação. Então, até aquelas famílias que estão tentando, né? Então, questões de infertilidade, então, fertilização in vitro, então, as tentantes. Desde lá, até toda uma construção da parentalidade até os 18 anos. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala ciclo gravídico puerperal, a gente está pensando desde antes de engravidar, o período da gestação e tudo que vem depois, quando essa criança nasce. Então, o Instituto Maternitário vai pegar todo este campo. Perfeito. Né? Então, assim, que eu chamo de campo da existência da vida. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso e, por isso, acolher as famílias, né? Acolher as mães, os pais. Então, assim, a gente está passando por um paradigma, uma mudança de paradigma social muito grande, familiar muito grande. Não tenha dúvida. Que é super importante. Então, até George Forbes, que é um psicanalista maravilhoso, ele fala assim, a gente está passando de uma sociedade que era pai-orientada, de uma hierarquia triangular, pai, pátria, patrão, família, né, que mandava no resto, e para uma sociedade mais horizontalizada, o que é muito bom. Excelente. Porque antes a mãe tinha que obedecer ao pai também, os filhos obedeciam à mãe que obedeciam ao pai. Hoje, a gente está vendo que a questão da mulher, que a mulher, por exemplo, não existe instinto materno. A gente acha que existe, mas ele foi instituído historicamente. Então, o instinto materno, a mulher não nasce com. Então, o amor materno, que a gente fala assim, nossa, gestou, já amou esse bebê, não existe. O amor, ele é construído. Não tenha dúvida, isso é uma construção mesmo, né? Exato.
ao longo da vida. Tanto da mãe quanto do pai. Então, esse instinto materno, a gente vai estar colocando o quê? Ambos no mesmo lugar, né? Pai e mãe, para a educação dos filhos. Então, isso é fundamental, porque o bebê, ele precisa da mãe e precisa do pai, e aqui eu não estou falando de questões, mãe tem que ser a mãe, pai tem que ser o pai. Os papéis, né? Os papéis, que a gente chama de papéis parentais. Famílias homoafetivas vai fazer o papel parental, mesma coisa. A criança precisa de quem cuida dela. Só que eu quero ressaltar aqui em relação ao pai, porque o pai sempre era olha que lugar difícil o homem ocupava. Ele tinha que sustentar uma família inteira. Se ele perdesse o emprego, a família passava fome. Era uma sobrecarga muito grande para ele e uma sobrecarga para a mulher também. Agora eles têm que dividir tudo. Isso que é importante. Olha, abriu aqui, o céu é o limite nesse assunto, e por isso que eu quero que você deixe aqui os canais por onde a gente consegue acessar o Instituto, sejam nas redes sociais, site, para que as pessoas busquem mais informações, os profissionais que querem se capacitar nesse novo desafio imposto em lei, política pública, também possam ter acesso a essa informação. Quais são os canais que a gente pode chamar? Então, a gente tem o site, que é www.maternita.com.br, e a gente tem nosso Instagram também. No site tem todas as redes, e tem o Instagram também, que é @instituto_maternita, com 2 T's no final. 2 T's no final. Na hora que você começa a digitar ali, Instituto_Maternita, já aparece ali, você já entra, Londrina, né? É de Londrina, e por isso que é muito importante. Karina, infelizmente o nosso tempo terminou, mas quero te agradecer muito pela presença e deixar um convite, porque esse tema, ele vai gerar outros, né? Com certeza. Para uma próxima oportunidade, a gente voltar aqui a falar sobre ele. Eu volto com prazer. Obrigada, muito obrigado, Fernando. querido. Aí, gente, tudo sobre o Instituto Maternita você conheceu neste programa. O Jogo Aberto vai ficar na plataforma da TV Tarobá, do Tarobá News. Então, se você pegou a entrevista pela metade, você vai acessar o nosso link. Também depois o Instituto vai colocar lá o link lá no perfil deles, para que você tenha todas as informações, tá legal? O nosso muito obrigado, um feliz Dia das Mães a todos, e na semana que vem eu volto com outro convidado. Tchau!